O Ministério da Defesa de Israel garante: o ataque do Iraque não vai ficar sem resposta. Israel entra em estado de alerta máximo contra a ameaça de um novo ataque a qualquer momento. Urso de Tel Aviv, a destruição causada pelos mísseis do Iraque. O Iraque anuncia que pretende atacar Israel outra vez. O líder soviético Mikhail Gorbachev rompe o silêncio para tentar evitar que a guerra se espalhe pelo Oriente Médio. As primeiras imagens da batalha revelam: o céu de Bagdá pega fogo. O comando militar aliado divulga as imagens da destruição de alvos militares iraquianos. Miras a raio laser guiam bombas de 1 tonelada. Ninguém sabe para onde foi Saddam Hussein, o homem forte do Iraque. O presidente dos Estados Unidos garante que a batalha pode demorar. Uma multidão canta no Maracanã na abertura da maior festa do rock. O Jornal Nacional. Pela primeira vez, o mundo vê as cenas do momento em que a guerra explodiu. Uma chuva de bombas desaba sobre Bagdá, a capital do Iraque. O som do bombardeio disparado pela aviação aliada foi transmitido ao mundo por telefone pelos repórteres da rede de televisão CNN. Somente hoje de madrugada, as imagens do bombardeio foram divulgadas. Pela primeira vez, o mundo pôde ver as imagens e ouvir o som da guerra. De um lado, a chuva de bombas. De outro, a artilharia antiaérea disparada pelo Iraque. O céu de Bagdá pega fogo. A guerra começou assim. O Iraque bombardeia Israel para atrair o apoio dos árabes na guerra do Golfo Pérsico. O presidente George Bush agradece a Israel por não responder ao ataque e acusa Saddam Hussein de terrorismo por bombardear a população civil. O líder soviético Mikhail Gorbachev reafirma ao presidente Bush pelo telefone que apoia o uso da força para expulsar o Iraque do Kuwait. A Força Aérea Aliada lança ataques da Turquia para destruir as bases móveis de onde saíram os mísseis iraquianos disparados contra Israel. Os aliados estão fazendo 2.000 missões de ataque por dia e reconhecem a perda de 7 aviões. O Iraque afirma que derrubou 94 aviões e promete apresentar pilotos americanos capturados. A TV inglesa BBC diz que o presidente Saddam Hussein mandou a família para a Mauritânia, na África. O governo da Mauritânia desmente a notícia. O Iraque atacou Israel e a Arábia Saudita na noite de ontem com mísseis de longo alcance. Os mísseis iraquianos disparados contra Israel atravessaram os céus da Jordânia na noite de ontem e atingiram as cidades de Haifa e Tel Aviv a cerca de 400 quilômetros do ponto de partida. Outros mísseis foram lançados em direção à Arábia Saudita. Em Tel Aviv, uma explosão iluminou a noite anunciando o ataque. A região sul da cidade foi a mais atingida. Um edifício e 2 casas ficaram destruídos. Os mísseis Scud, usados pelo Iraque, são de fabricação soviética. Comparados com os sofisticados Tomahawk e Cruise dos americanos, os Scud são pouco precisos, porque voam como balas de canhão. Exatamente às 2h05 da madrugada, hora de Israel, as sirenes começaram a soar em Jerusalém. O alarme provocou nervosismo na população e em quem estava trabalhando. No escritório da televisão americana CNN em Jerusalém, uma cena dramática. O repórter, com o microfone na mão, visivelmente nervoso, tenta transmitir as últimas notícias. Diz que ouviu uma explosão. Tenta ver alguma coisa pela janela. Não consegue. Um companheiro dele coloca a máscara. O repórter continua passando informações pelo telefone. Está colocando o microfone na janela quando o companheiro exige que ele também ponha a máscara. O repórter recebe ajuda. Já com a máscara, continua a informar. O alarme falso permitiu que, alguns minutos depois, a mesma equipe da CNN percorresse Jerusalém vazia.
Hoje as sirenes soaram novamente à 00:40, hora de Israel. A equipe de jornalistas americanos viveu outra vez momentos dramáticos. Dessa vez, acompanhada do vice-ministro das Relações Exteriores de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele estava dando uma entrevista na redação da TV americana na hora em que o alarme soou. Outra vez as máscaras foram colocadas. Hello, Reed. Yes, I am here. Vamos falar agora direto com Israel pelo telefone com o enviado especial da Rede Globo, Carlos Dornelles. Dornelles, como está a situação neste começo de madrugada aí em Jerusalém? Chapelin, é um clima muito tenso essa noite aqui em Israel. Depois de uma certa tranquilidade pela manhã, porque os mísseis iraquianos não causaram grandes estragos, a preocupação voltou a crescer à medida em que a noite se aproximava. Existe uma suspeita generalizada de que o primeiro ataque iraquiano a Israel foi apenas um teste, não só de pontaria, mas também um teste de como os israelenses reagiriam. E sendo assim, nesta madrugada, haveria um novo ataque através de mísseis, desta vez muito mais poderosos. A dúvida, é claro, é se o Iraque ainda tem mísseis suficientes para um ataque maciço. De qualquer forma, o próprio governo israelense parece trabalhar com essa hipótese. O indício é o grande número de aviões da Força Aérea Israelense que começaram a cruzar os céus de Jerusalém e Tel Aviv desde o início da tarde. A tensão chegou a um ponto que 4 horas atrás soaram as sirenes em todo o país. Era o alerta para que a população corresse para os abrigos porque havia iminência de um ataque. Depois de quase 1 hora de tensão, a Defesa Civil informou que era apenas um alarme falso. É com você, Chapelin. Dornelles, obrigado. Daqui a pouco voltamos a chamar. O alarme contra ataques aéreos voltou a soar hoje à tarde em Israel. A equipe enviada pela TV Globo a Israel colocou as máscaras de proteção contra armas químicas. O repórter Carlos Dornelles, o cinegrafista Paulo Zero, a produtora Bel Bicalho e outros correspondentes que trabalham no mesmo prédio em Jerusalém vedaram a sala rapidamente para se defender. Mas o alarme era falso. Nenhum míssil iraquiano atingiu Israel naquele momento. Um míssil Scud lançado pelo Iraque foi interceptado e destruído no ar pelos americanos na Arábia Saudita. Os mísseis iraquianos disparados contra Israel atravessaram os céus da Jordânia na noite de ontem e atingiram as cidades de Haifa e Tel Aviv a cerca de 400 quilômetros do ponto de partida. Outros mísseis foram lançados em direção à Arábia Saudita. Em Tel Aviv, uma explosão iluminou a noite anunciando o ataque. A região sul da cidade foi a mais atingida. Um edifício e 2 casas ficaram destruídos. Os mísseis Scud usados pelo Iraque são de fabricação soviética. Comparados com os sofisticados Tomahawk e Cruise dos americanos, os Scud são pouco precisos, porque voam como balas de canhão. O governo brasileiro critica o ataque do Iraque a Israel e espera que a moderação prevaleça. De Brasília, o repórter Álvaro Pereira tem outras informações. Bem, o Itamaraty deplora o ataque que atingiu áreas civis de Israel. Diz a nota divulgada agora à noite pelo Itamaraty que o governo brasileiro espera que não aconteçam novas agressões dessa natureza e que a moderação prevaleça aos gestos militares provocadores, de forma a permitir uma solução rápida para o conflito no Golfo. No Palácio do Planalto, o presidente Collor acompanha as informações do Golfo com atenção, mas também com tranquilidade. O presidente considera que o governo brasileiro agiu bem quando agiu preventivamente, adotando medidas concretas para reduzir o consumo de combustíveis no país. O presidente está preocupado, inclusive, em dar o exemplo. Ele participa no domingo, no Rio de Janeiro, no Campo dos Afonsos, da festa de comemoração dos 50 anos da aeronáutica. Este ano, por determinação do presidente para economizar combustível, os voos de exibição da FAB, uma das principais atrações da festa, foram cancelados. Álvaro Pereira, de Brasília. Daqui a pouco, nossos repórteres ao vivo dão outras notícias da guerra. E a seguir, a festa do rock começa com o Maracanã cheio. O Rock in Rio 2 começa em ritmo de reggae. A Orquestra Sinfônica Brasileira adiou a sua participação no festival e a festa começou mesmo com o jamaicano Jimmy Cliff. Do Maracanã, nossos repórteres mostram ao vivo a festa do primeiro dia de Rock in Rio. Agora é oficial, o ex-líder do grupo Led Zeppelin, Robert Plant, não vem para o show de depois de amanhã.
Pode ser que ele venha para o show do dia 24, mas domingo nada feito. Mr. Plant alegou uma faringite e enviou até um atestado médico. Mas as más línguas, bem informadas, dizem que a verdadeira doença foi medo de entrar em avião em tempos de guerra. De qualquer forma, o Rock in Rio 2 já está no ar. Agora a repórter Sandra Passarinho mostra que hoje, antes do começo do festival, a tietagem rolava solta no Hotel das Estrelas, em Copacabana. O sol ficou escondido hoje, por isso a diversão dos hóspedes do Hotel Rio Palace foi fotografar os artistas. O cantor Jimmy Cliff, a primeira grande atração do Rock in Rio, só teve uma preocupação ao conversar comigo. Ele quer passar um recado de paz. Jimmy Cliff, que é muçulmano, reza toda sexta-feira. Hoje, ele disse que cantar no Rio é uma forma de falar de paz. O guitarrista Carlos Santana também é ligado às coisas do espírito e acha que a profecia de Nostradamus está se realizando com a guerra do Oriente Médio. Santana pensa que os líderes do mundo são mais preocupados com o amor pelo poder. Ele, Santana, só se interessa pelo poder do amor. Essa turma que fica na porta do hotel quer ver, acima de tudo, um grupo que ainda não chegou, o New Kids on the Block, e um hóspede que não aparece, o Prince. Mas existe um brasileiro privilegiado, e eu conversei com ele. Marco Antônio Pierante é o motorista do Prince aqui no Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa perfeccionista, né? Tudo dele é feito dentro de um molde, dentro de um padrão, para que haja uma perfeição no trabalho dele. Nesse momento, os roqueiros descansam depois do primeiro show da noite do jamaicano Jimmy Cliff e esperam a apresentação do cantor escocês Colin Hay. É uma boa hora para ver como anda o movimento no shopping center da cidade do rock. A repórter Neide Duarte está lá. Neide, afinal os roqueiros estão comprando ou estão só olhando as coisas por aí? Bom, agora tem uma fila aqui de gente passando. Eles estão comprando principalmente comida. Olha aí, todo mundo está indo para aquela loja de espaguete que fica lá no fundo. Acho que não dá nem para ver daqui, que agora por causa dessa multidão. Paulista vai se dar bem nesse Rock in Rio, já está com o prato feito. Ali tem uma loja de camiseta, também não está fazendo muito sucesso. Olha aí o pessoal, acabou de sair do show do Jimmy Cliff. Mas a grande atração aqui no shopping, tenta imitar a grande atração do palco. Quer ver? Olha aqui. No palco é Prince, aqui é Pringles. A batata frita importada. Mas não está fazendo muito sucesso não, pelo preço da batata importada. Parece que o pessoal está preferindo batata nacional mesmo. É com você, Pedro Bial. Obrigado, Neide. E quem acompanhou hoje a briga dos roqueiros por um bom lugar na fila do gargarejo foi o repórter Maurício Kubrusli. O conforto de quem conseguiu entrar cedinho terminou com a abertura dos portões e a chegada da turma do gargarejo. Aquela que só admite assistir aos shows bem debaixo do palco. É o time mais interessado, vestido assim, para receber Prince a caráter, com a ajuda do binóculo e o grande, interminável Festival do Cabelo. De todos os tipos e formatos. Até mesmo da turma que apareceu no dia errado. Não tem nada a ver com a gente. Nosso lance é mais mental mesmo. Mas cabelo também serve para pedir paz. Um apelo que já virou uma tradição nos grandes concertos de rock. Até mesmo na base da brincadeira. Você quer uma máscara contra gás? Por acaso uma bomba chegar aqui, por acaso, algum maluco jogar, estou prevenido. E a animação explode na plateia bem antes do primeiro acorde. Mas além dos espetáculos no palco, ainda existe uma outra surpresa para os fãs de rock aqui no Maracanã, que é a possibilidade de estrear aqui na telinha. É como se fosse um karaokê com imagem. Ele escolhe a música de quem mais gosta e dubla. E ganha ainda por cima todos os efeitos especiais aqui no fundo, todas essas edições que lembram exatamente um videoclipe. E ele leva para casa a sua estreia na televisão. É o Rock in Rio 2 realizando o sonho dos roqueiros. Agora, junto da galera lá embaixo, está a repórter Ilse Scamparini. Ilse, que nota você dá para o comportamento da plateia até agora? Olha, Pedro, eu vou ser bem generosa aqui, porque senão eu acabo apanhando na cidade do rock. Não, é brincadeira. A verdade é a seguinte,
Plateia nota 10 nesse primeiro dia de festival. Nenhuma turbulência nas ondas do rock ou do reggae. O jamaicano Jimmy Cliff trouxe um pouco da alma do inesquecível Bob Marley e fez todo mundo dançar no Maracanã. Como sempre acontece em espetáculos assim, imagens incríveis acabam saindo, é daqui do meio da galera. No próximo show, eu posso te mostrar, por exemplo, alguns pares de pé muito interessantes. Tem dança nova na área. Glória Maria. Bem, nós estamos aqui num lugar privilegiadíssimo, o palco, acompanhando o trabalho frenético de troca de cenários. Agora, por exemplo, depois da apresentação do cantor jamaicano Jimmy Cliff, tudo está sendo trocado, vocês podem ver, para receber o cantor Colin Hay. Jimmy Cliff saiu há pouquinho e conversou com a gente, né? Ele disse que estava realmente emocionadíssimo por ter aberto o Rock in Rio Festival. Mas daqui também do palco, a gente está acompanhando a movimentação dos artistas. Esse lugar é meio complicado, né? Vocês viram agora mesmo, eu fui tirada com um ligeiro empurrãozinho. Mas isso vai durar durante o Rock in Rio, faz parte do show, faz parte do rock. Pedro Bial. Obrigado, Glória. E agora vamos rever a abertura do Rock in Rio 2. O começo do show de Jimmy Cliff, o começo dessa maratona de diversão, música e paz. Os americanos protestam na frente da Casa Branca contra a guerra no Golfo Pérsico. Frente à Casa Branca, esse era o clima quando as bombas ainda não tinham começado a cair em Bagdá e os mísseis ainda não tinham atingido Israel. De dia, protestos contra a guerra, gente sendo presa. À noite, passeatas na calçada mais famosa de Washington. Sangue não deve ser derramado por causa de petróleo. Guerra não. Essas eram as palavras de ordem. Na Praça Lafayette, em frente à Casa Branca, as vigílias da madrugada atraíam milhares de pessoas. Até o ex-candidato à presidência americana, Jesse Jackson. Ele advertia, essa não vai ser uma guerra curta. Só que agora, quando a guerra começou, o clima mudou. A Praça Lafayette está menos popular como lugar de protesto. Hoje, havia mais curiosos que manifestantes. Eles não somavam 10. Uma coisa é certa, mesmo com pouca gente nessa praça hoje, um movimento pacifista aqui nos Estados Unidos que parecia ter acabado, ou que pelo menos não se manifestou na invasão de Granada ou na intervenção do Panamá, esse movimento renasceu nos últimos dias e com força. Em instantes, as imagens feitas pelos pilotos americanos durante o bombardeio a Bagdá. E novas informações de nossos repórteres. E voltamos à cobertura ao vivo da Guerra do Golfo. Vamos direto aos Estados Unidos. De Nova York fala o repórter Paulo Henrique Amorim. Bonner, os mercados financeiros aqui não se assustaram com o ataque do Iraque a Israel. A Bolsa de Valores de Nova York fechou e voltou a subir. Não subiu tanto quanto ontem, mas subiu 23 pontos. E o preço do barril de petróleo continuou em queda. Ele hoje chegou a 21 dólares. Isso é o preço mais baixo desde que o Iraque entrou no Kuwait. Isso tudo é uma boa notícia. A economia mundial não entrou em colapso por causa da crise. Paulo Henrique Amorim, ao vivo de Nova York. É dramática a situação na região serrana do estado do Rio por causa da chuva. 26 pessoas morreram nas últimas 48 horas e quase 1.000 estão desabrigadas. A chuva castiga principalmente 3 cidades da região. Uma delas, Teresópolis, está isolada. Nova Friburgo voltou a chover forte de manhã. O rio que atravessa a cidade já subiu 3 metros. Mais de 400 pessoas estão desabrigadas e alojadas em escolas. Em Cachoeira de Macacu, na subida da serra, 2 casas desabaram. Um homem e uma criança de 2 anos morreram soterrados. Outra tragédia aconteceu em Guapimirim. Uma casa desabou com 12 pessoas. 7 corpos já foram encontrados. As outras 5 pessoas estão desaparecidas. Em Petrópolis, 9 pessoas morreram. Mais de 20 bairros foram atingidos pelos deslizamentos. Os desabrigados já passam de 200. No bairro Provisório, um dos mais atingidos,
2 crianças morreram quando esta terra deslizou e carregou a casa onde elas estavam. Esta é a parte mais alta do bairro Provisória. Aqui, esse barranco caiu, deixou essa casa pendurada e a terra saiu arrastando tudo, até pedaços de alicerce. Nós estamos aqui em cima da laje da sua casa. Ali em cima, aquela casa está pendurada. O senhor não está com medo de ficar aqui? Não. Por quê? Porque eu não tenho lugar para onde ir. Mas e o medo? Mas o medo não adianta ter medo. As estradas que dão acesso a Teresópolis estão em péssimas condições. As rodovias Teresópolis-Friburgo e Teresópolis-Rio estão interditadas. Aqui, toneladas de terra caíram e interromperam toda a pista. Na estrada Petrópolis-Teresópolis, agora único acesso ao rio, este caminhão virou e interrompeu o trânsito por mais de 2 horas. Exclusivo, uma pesquisa da Vox Populi em 126 cidades do país revela o que os brasileiros pensam sobre o conflito no Golfo Pérsico. 64,5% estão a favor dos Estados Unidos, 3,6% a favor do Iraque, 29,6% dos entrevistados são contra a guerra e 2,2% não têm opinião sobre o assunto. Quem vai ganhar a guerra? 78,5% acham que os Estados Unidos e os aliados vão vencer. 2,8% acham que é o Iraque e 18,1% não sabem responder. A atitude do Brasil. 83,4% acham que a atitude do Brasil em relação à guerra é correta. 10,1% acham que não é correta. 3,2% são indiferentes e 3,4% não sabem. Aumento dos preços dos combustíveis. 78,1% acham que o aumento é muito provável. 14% acham pouco provável. 6,5% acham que os preços não vão aumentar. E 1,4% não sabem. Racionamento de derivados de petróleo. 80,9% acham muito provável. 11,8% acham pouco provável o racionamento. 6,3% acham que o racionamento não vai acontecer. E 1% não sabe. Aumento acelerado da inflação. 74,4% dos entrevistados acham muito provável um aumento da inflação. 14,6% acham pouco provável. Na opinião de 8,5%, não vai haver aumento. E 2,6% não sabem. Ataques terroristas no Brasil. 12,4% acham que é muito provável. 22,1% dos entrevistados acham pouco provável. Na opinião de 59,6% dos entrevistados, não vai haver ataques terroristas no Brasil. E 5,9% não sabem. Armas da mais moderna tecnologia atacam uma das regiões mais antigas do mundo. Você vai ver agora as imagens do bombardeio em Bagdá, na madrugada de quarta para quinta-feira. Por trás desta cortina de luzes da defesa antiaérea iraquiana, bombas e mísseis eletronicamente guiados despejam a sua carga mortal. Os foguetes de iluminação e os canhões do Iraque parecem fogos de artifício clareando o céu. Não é possível ver qualquer avião a olho nu. Eles voam muito alto, tentando fugir do fogo antiaéreo. O repórter da CNN diz que é aterrorizante ver um ataque desta escala de tão perto. E no meio do choque entre o ataque eletrônico e a defesa convencional, pessoas correm em direção ao abrigo antiaéreo. Voltamos à cobertura da guerra, agora direto do Oriente Médio. De Amman, na Jordânia, fala ao vivo o repórter Cílio Bocaneira, mas não agora. Nós vamos chamar o Cílio daqui a pouco. Vamos seguir com o noticiário. O Pentágono liberou hoje as imagens do primeiro ataque a Bagdá na noite de quarta-feira, feitas de dentro dos aviões. Essas imagens mostram a precisão cirúrgica dos bombardeiros americanos. Entre eles, jornalistas estrangeiros. As imagens foram mostradas numa entrevista do comando da Operação Tempestade no Deserto. O general Charles Horner mostra o bombardeio à pista de pouso de um aeroporto entre as capitais do Iraque e do Kuwait. A mira enquadra o alvo. O caça muda de posição, fica praticamente de lado em relação ao chão e dispara. Logo depois, as bombas chegam ao solo.
Agora outro alvo, um depósito de mísseis iraquianos no Kuwait. O general diz, prestem atenção. Vocês vão ver duas bombas e cada uma pesa quase 1 tonelada. O avião de novo está voando de lado e apesar dessa inclinação, o alvo permanece sempre fixo na mira a raio laser. O terceiro alvo, uma instalação de defesa aérea em Bagdá. Mais um ponto estratégico. O general Horner faz uma piada. Ele diz que este é o quartel-general dos colegas dele em Bagdá. O alvo é o quartel-general da Força Aérea Iraquiana. A bomba cai bem no centro do prédio. Nos últimos lances da Guerra do Golfo, aconteceu ao mesmo tempo o que se temia, o ataque iraquiano a Israel, e o que não se esperava, a decisão dos israelenses de não reagir. Ernesto Palha. O mapa do Golfo Pérsico mostra claramente as novas fronteiras da guerra. Agora, as forças aliadas atacam também a partir de bases aéreas aqui na Turquia, o vizinho do norte do Iraque. Mas o principal desdobramento é certamente o ataque do Iraque com mísseis soviéticos da classe Scud sobre Israel. Um país que não faz fronteira com Israel, não estava diretamente envolvido na guerra. O objetivo iraquiano, atacando Israel, é tentar envolver Israel no conflito e quebrar assim a aliança entre os Estados Unidos e o mundo árabe. Vamos ouvir a análise do jornalista da Agência Estado, Roberto Godoy, o analista militar. Israel não revidou ao ataque iraquiano e o governo da Turquia liberou o centro aéreo de Incirlik, de onde agora os caças-bombardeiro FB-111 poderão partir para cumprir missões de ataque. Isso, decididamente, não é muito para definir a reordenação geopolítica da região. Os compromissos são frágeis. Ninguém sabe, por exemplo, se os israelenses continuarão mantendo sua disposição de ficar fora da guerra se houver novos ataques com mísseis armados com cargas químicas. Ou se o Egito vai manter a disposição de integrar a coalizão ocidental em caso de retaliação maciça por parte de Israel contra o Iraque. Mas, Godoy, vários mísseis iraquianos disparados contra Israel erraram o alvo. A que se deve essa falta de pontaria iraquiana? Os mísseis Scud, fabricados na União Soviética e lançados pelas forças do Iraque contra Israel, falharam porque são modelos antigos, tecnologicamente desatualizados. O sistema de guiagem que leva o Scud até seu alvo é rudimentar, uma espécie de bússola corrigida por sinais de rádio. O Iraque tem cerca de 60 dessas armas no seu arsenal. Nada, porém, que se compare à sofisticação do imbatível Tomahawk dos Estados Unidos, que usa computadores, radares e um secretíssimo centro eletrônico para acertar seu alvo, às vezes a mais de 2.000 quilômetros de distância, com erro máximo de 30 centímetros. Se o Tomahawk é o Fórmula 1 dos mísseis, o Scud é um carro comum de passeio, com pelo menos 10 anos de uso. Os Estados Unidos consideram o ataque iraquiano a Israel um ato de terrorismo. Paulo Francis. O ataque de Saddam Hussein a Israel não foi um sinal de força, mas sim de fraqueza. Se Saddam tivesse enviado bombas químicas ou bacteriológicas que causassem dano real a Israel, seria outra coisa. Mas o ataque de ontem foi um ato terrorista sem qualquer significado militar. E Saddam está submetendo seu povo a um sofrimento terrível e inútil. Cerca de 2.000 bombardeios por dia sem chance de reagir. Lutar assim não é bravura, é irresponsabilidade ou loucura. Agora sim, recuperado o sinal, vamos direto para o Oriente Médio. De Amman, na Jordânia, fala ao vivo o repórter Cílio Bocaneira. William, vocês viram há pouquíssimos segundos, alguns minutos atrás, vocês viram aquelas imagens da intensidade do ataque americano sobre a capital iraquiana, em Bagdá. A dose se repetiu agora à noite. Novo bombardeio intenso dos americanos. Enquanto os aviões cruzavam os céus naquele bombardeio, vamos mostrar para vocês o que se passava com as pessoas no solo. Do hotel Al-Said, entre eles jornalistas estrangeiros, buscavam abrigo no subterrâneo do prédio. Famílias iraquianas faziam parte do grupo no abrigo, em clima até mesmo de bom humor, apesar do perigo. Com a luz do dia, equipes de televisão estrangeiras saíram às ruas para avaliar os danos.
Encontraram pouca destruição em áreas residenciais, casas ou prédios que não têm valor estratégico. A precisão dos bombardeios teria evitado estragos generalizados. Prédios como o Ministério da Defesa, sim, podiam ser vistos ainda queimando de manhã. Sabe-se que o Palácio Presidencial também foi atingido. Soldados nas ruas acabaram forçando as equipes de filmagem a interromper o trabalho de observação e registro. Os militares exigiram que as equipes voltassem para o hotel, onde a comunicação com o exterior agora é bastante limitada. Os jordanianos comemoraram o ataque iraquiano a Israel em manifestações de rua na capital, Amman. Gritavam apoio a Saddam Hussein, pedindo que ele atacasse Israel de novo, desta vez com armas químicas. O príncipe Hassan, irmão do rei Hussein, disse que a Jordânia pretende defender sua integridade territorial. Não seremos corredor para ninguém, disse ele, em referência à posição geográfica da Jordânia entre Israel e Iraque. O rei Hussein, por sua vez, foi hoje visitar tropas jordanianas. Os soldados intensificaram o treinamento e já estão assumindo posições de defesa em torno da capital. As Forças Armadas da Jordânia não representam concorrência muito forte ao bem treinado exército israelense. Mas o orgulho nacional e o mínimo de autorrespeito exigem que o governo aqui, pelo menos, demonstre resistência. Mas se a retaliação de Israel for pelo ar e passar bem rápido aqui pelos céus da Jordânia, sobra ao rei Hussein a hipótese de apenas protestar sem disparar tiros. Agora à noite, o parlamento jordaniano encerrou finalmente uma reunião que durou várias horas, com discursos inflamados contra os Estados Unidos e a favor do Iraque. O parlamento adotou uma resolução exortando irmãos árabes do mundo inteiro a atacar alvos americanos em todas as partes. Do outro lado, na Jordânia, na fronteira com o Iraque, foi aberta a passagem de refugiados. As autoridades na Jordânia esperam a passagem de cerca de 1 milhão de pessoas fugindo do Iraque. Esse pessoal vai entrar na Jordânia e vai sair pelo porto de Aqaba. Volta a vocês. Obrigado, Cílio. Desculpe a interrupção. É que neste momento a televisão americana CNN está com uma notícia muito importante. Nós vamos acompanhar a transmissão com o repórter Ernesto Palha. Ao vivo de Tel Aviv, em Israel. As imagens que nós vemos são da cidade que agora há pouco estava ouvindo as sirenes de alarme antiaéreo. A sirene tocou e, obedecendo a ordem das autoridades israelenses, o correspondente Richard Blyton e a equipe dele, da CNN, todos eles saíram do local e tiveram que se esconder no escritório da rede americana lá em Tel Aviv. A cidade estaria, então, na iminência de sofrer um ataque aéreo. Disse também o locutor da rede americana que foram vistos em Jerusalém traços de mísseis que eram disparados de Israel. Essa informação não foi confirmada ainda, entretanto. Vamos acompanhar, vemos aí a cabeça de funcionários da CNN. Agora, a companhia americana se deslocou para a Arábia Saudita, mas nós voltaremos a qualquer momento com mais informações. Você vai ver a seguir, a guerra pode tomar novos rumos depois do ataque iraquiano a Israel. Nossos repórteres mostram a repercussão em várias partes do mundo e dão as últimas. Os Estados Unidos abrem uma nova frente contra o Iraque através da Turquia. Os bombardeiros americanos fizeram 37 ataques partindo da base aérea de Incirlik, na Turquia. Os caças Mirage franceses reforçam a esquadrilha de F-15 dos Estados Unidos. 180 mil soldados turcos protegem os mais de 200 quilômetros da fronteira com o Iraque. Do outro lado, os iraquianos cavam trincheiras para se defender de um possível ataque. O governo britânico ficou apreensivo com o ataque dos mísseis iraquianos a Israel e pede que os israelenses não reajam. Foi uma noite dramática e tensa em Downing Street, a residência oficial do governo. O primeiro-ministro descansou um pouco, mas acordou 15 para 1 da madrugada. John Major passou a noite mantendo contatos com Israel, países árabes e aliados. O medo era de que Israel retaliasse de imediato o ataque do Iraque.
Na reunião do gabinete de guerra, os ministros chegaram com fotos de satélites que mostram os alvos militares atingidos no Iraque pelas forças aliadas. O ministro das Relações Exteriores, Douglas Hurd, foi em seguida para o parlamento. Fez um apelo a Israel. Não atacando, Israel mostra mais força do que fraqueza, disse o ministro. O embaixador do Iraque em Londres, Shafi al-Shalih, explicou que o Iraque atacou Tel Aviv e Haifa porque Israel é o principal fator de tensão na área. O repórter perguntou: vocês não têm medo de retaliação? O embaixador respondeu: nós calculamos tudo. Nos aeroportos de Londres, o esquema de segurança foi reforçado. Alerta máximo contra possíveis atos terroristas. Nos hospitais, o número de doadores aumentou em 40%. A duquesa de York, Sarah Ferguson, atendeu ao apelo do governo. Sangue azul para os ratos do deserto. Não derramem sangue por causa do petróleo foi mais uma vez o hino de protesto na Alemanha contra a guerra no Golfo. A manifestação pacífica acabou em tumulto. A polícia usou jatos d'água para dispersar a multidão. Em Paris, também houve protesto e confronto com a polícia. Depois do ataque do Iraque a Israel, a euforia pela vitória dos primeiros combates acabou. Hoje foi dia de medo e apreensão. Os especialistas em guerra aqui na Inglaterra ficaram surpreendidos com o poder de alcance dos mísseis iraquianos que atingiram Israel. Um alívio que não estavam carregados com armas químicas. Os judeus de Nova York estão revoltados com o bombardeio iraquiano a Israel. Eles dizem que um ataque a Tel Aviv é o mesmo que um ataque ao Brooklyn ou Queens, os bairros judeus de Nova York. Em Nova York, o primeiro protesto do dia foi em frente ao prédio do governo federal. Os protestos têm sido muitos, mas espalhados e pequenos. Neste, havia quase mais polícia do que manifestantes. 39 foram presos. A polícia parece estar em toda parte, chamada a todo momento, não para reprimir manifestantes, mas para dar segurança. Há mais preocupação do que dissidência em relação à ordem de guerra do presidente Bush. Este é o maior bairro judeu de Nova York e aqui o apoio ao presidente Bush é maciço. Os moradores confiam que só os Estados Unidos podem fazer a segurança de Israel. O Sabá, dia de recolhimento e oração para os judeus, fechou as portas das lojas e deu um ar de dia normal ao bairro de Williamsburg. Mas quando o assunto é o ataque de Saddam Hussein a Israel, rompe-se o silêncio da sexta-feira. Este homem diz que a retaliação seria um erro, uma armadilha de Saddam. Opinião da maioria desse bairro. Esse outro diz que Saddam Hussein é louco e quanto mais cedo nos livrarmos dele, melhor. Esta mulher diz que reza pela saúde e pela segurança dos parentes em Israel e confia em Deus, porque Deus é grande. Mas fora do bairro judeu, Nova York vibra na tensão das ameaças de bombas que só ontem foram 205. O centro de controle da polícia não para. Ontem foram 6 linhas de metrô paradas na hora do rush porque havia uma ameaça de bomba. Não era verdade. Hoje na rua, 2 ameaças no centro de Manhattan. A primeira não passou de um susto que atrapalhou a vida de quem mora no coração da cidade. Na segunda ameaça de bomba, a polícia fechou todos os 2 quarteirões que dão acesso a essa área. Não passa ninguém. E agora, um time especial da polícia está ali, no fim do quarteirão, junto com um cachorro farejador, para verificar se há algum explosivo no carro, como foi denunciado. Também acabou sendo um alarme falso, mas a guerra de nervos no fronte americano está em pleno andamento. As forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos estão fazendo 2.000 missões de ataque por dia. Na tecnologia do computador associada à indústria militar, aí ninguém bate os americanos, diziam entusiasmados comentaristas. Quem jogou água na fervura foi o próprio presidente Bush. Ele disse que estava tudo indo muito bem até agora, mas não há nenhum motivo para euforia. A guerra pode ser longa, para não sacrificar vidas inutilmente, inclusive a vida de civis iraquianos. E o presidente Bush elogiou várias vezes a moderação de Israel, que não retaliou depois dos ataques dos mísseis iraquianos. O presidente George Bush passou boa parte do dia de hoje tentando segurar Israel. Ele sabe que se Israel atacar, uma parte dos países árabes que fazem parte da coalizão contra o Iraque podem sair da coalizão. Por isso ele hoje, pela primeira vez em muito tempo, ligou pessoalmente para o primeiro-ministro Isaac Shamir.
Hoje, na entrevista coletiva, uma repórter perguntou se tinha sido ele, o presidente Bush, quem conseguiu segurar os aviões israelenses que já tinham decolado em direção ao Iraque. O presidente Bush disse não. E muita gente na sala não acreditou nele. E voltamos a falar ao vivo dos Estados Unidos. De Nova York, Paulo Henrique Amorim. Paulo. O presidente da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, Thomas Foley, acabou de dar uma declaração para agradecer o fato de que Israel até agora não contra-atacou. Os Estados Unidos estão surpresos com a moderação de Israel até agora. Surpresos e felizes. Paulo Henrique Amorim, ao vivo de Nova York. O ministro da Defesa, Moshe Arens, reafirma que Israel está pronto para responder aos ataques iraquianos. Os israelenses viveram a mais esperada madrugada desde o início do conflito em agosto. O enviado especial da Rede Globo a Israel, repórter Carlos Dornelles, acompanhou a dramática noite em que os mísseis de Saddam Hussein chegaram ao território israelense. As sirenes soaram em todo o país às 2 horas da madrugada. Todos procuravam os abrigos protegidos contra gases químicos. Nós fomos para o abrigo do hotel em Jerusalém. A Defesa Civil continua passando informações através do rádio. Foram quase 2 horas de tensão, com todos utilizando máscaras contra gás, conforme a orientação da Defesa Civil. Em Tel Aviv, a 70 quilômetros de Jerusalém, os mísseis começavam a explodir. Um dos mísseis fez esta cratera num bairro do subúrbio de Jerusalém. Destruiu parcialmente 5 casas. 12 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital da região. Pela manhã ainda havia fumaça nos locais atingidos pelos mísseis. O primeiro deles explodiu nesta fábrica de roupas, também na região sul de Tel Aviv, e destruiu um dos depósitos da fábrica. Na hora do ataque, só havia um segurança no local, que ficou ferido levemente. O dono da fábrica diz que ficou feliz e infeliz ao mesmo tempo. Infeliz porque perdeu boa parte do seu patrimônio, mas feliz porque o míssil caiu aqui e não sobre as casas que ficam bem próximas da fábrica. Pelo estrago que causou aqui na fábrica, dá para imaginar que o míssil destruiria pelo menos 2 casas se tivesse caído numa área residencial. Não é considerado de grande potência. E aqui por todo lado a gente pode encontrar restos do míssil. Olha esse aqui, ó. Seria um míssil do tipo Scud, de fabricação soviética, e carregava apenas explosivos, mas não gases químicos. De qualquer forma, a explosão do míssil abalou todas as casas distantes até 50 metros da fábrica. Mas foi o segundo míssil que teve consequências mais graves. Hoje pela manhã, a rua onde mora a maior parte das pessoas que ficaram feridas estava quase em ruínas. Mas as imagens eram mais fortes do que as consequências da explosão. Acima de tudo, as pessoas que estavam aqui nessas casas tiveram muita sorte. Por causa do alerta geral, estava todo mundo em abrigos protegidos contra gases químicos. E geralmente as pessoas instalam esses abrigos na parte de trás das casas. Nessa aqui, por exemplo, o abrigo era ali naquele quarto, onde a porta está quebrada. Nada aconteceu. As pessoas ficaram apenas levemente feridas. Mas a destruição em volta das casas se espalhou por uma distância de 50 metros. Todos os carros viraram apenas ferro retorcido. Havia roupas e fotos dos moradores espalhadas pela rua. Mas a cidade não está tranquila, apesar da pouca gravidade desse ataque. Um indício hoje eram os aviões da Força Aérea Israelense que cruzavam a todo momento os céus de Tel Aviv e Jerusalém, denunciando que novos ataques ainda podem acontecer. Voltamos a Israel. Pelo telefone, o repórter Carlos Dornelles tem outras informações sobre a guerra no Golfo. Dornelles, alô Dornelles, o que está acontecendo agora aí em Jerusalém? Alô Dornelles? Dornelles, está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Dornelles, o que está acontecendo agora aí em Jerusalém? Ainda continua essa tensa calma das últimas noites em Israel. Aqui em Jerusalém, mais uma vez, as ruas estão totalmente desertas. A determinação da Defesa Civil é de que a população fique em casa em alerta, próxima dos abrigos e máscaras contra gases químicos. Agora, quando estão faltando 7 minutos para 1 da madrugada aqui em Israel, o único movimento que eu posso ver aqui da janela do prédio onde eu estou é ainda a passagem constante de aviões
da Força Aérea de Israel. É com você. Nós voltamos a chamar a qualquer momento, Donellis. A Rádio Damasco, da Síria, acaba de anunciar que a aviação aliada destruiu 6 bases de mísseis iraquianos. Neste momento está atacando prédios públicos em Bagdá. Nós continuamos acompanhando a guerra no Golfo Pérsico e voltamos a qualquer momento com outras informações.